E agora nós vamos passar ao nosso último palestrante. É o Dr. Vinícius Alcântara Galvão, que é promotor de justiça e autor do livro O Júri e Sua Retórica, a Lógica do Discurso. A palavra é sua, Dr. Vinícius. Está com áudio agora? Sim, agora sim. Boa noite a todos. Primeiramente, eu agradeço o convite, com muita honra de participar aqui desse evento, desse Congresso Nacional sobre os Direitos das Vítimas Criminais. Eu cumprimento inicialmente o doutor Manuel Murieta, que é o presidente da CUNAMP, que está fazendo 50 anos de fortalecimento do Ministério Público, o que se liga diretamente à melhora da qualidade da democracia brasileira. Porque o Ministério Público é uma instituição do qual nós todos participamos, devemos nos honrar, uma instituição que tem feito um trabalho grandioso em prol do Brasil, de conquistas, muitas vezes uma voz isolada contra a corrupção, contra os desmandos, contra os crimes nefandos que alcançam a sociedade. Então, eu deixo os meus cumprimentos dizer da honra de nós termos a CUNAMP defendendo desde 1970, fazendo 50 anos hoje. Eu também cumprimento o doutor Paulo Penteado, da Associação Paulista do Público, que encampou esse Congresso Nacional, juntamente com todas aquelas instituições que também encamparam essa ideia, e que eu não terei, obviamente, tempo de descrever todas elas, mas fica o meu cumprimento extensivo. Eu cumprimento também quem não está presente hoje aqui, o meu amigo, o meu irmão, Lélio Braga Calhau. Nós entramos juntos no mesmo concurso, ele que fez a menção para que eu pudesse participar desse Congresso Nacional. Eu cumprimento também a doutora Fabíola Moran, que foi quem me fez o contato pessoal por telefone, por WhatsApp, e tanto o doutor Lélio como a doutora Fabíola hoje são referências nacionais no que pertine aos direitos das vítimas criminais, com obras muito salutares e que são indicadas para todas as pessoas que querem efetivamente se aprofundarem no assunto. Fico os meus cumprimentos também às colegas do Ministério Público que me antecederam, a doutora Marcele Faria, a doutora Heloísa de Souza Arruda e a doutora Sibílio do Nascimento. Eu fiz anotações durante as brilhantes palestras que foram feitas aqui e tenho certeza que o aprendizado ficou para todas as pessoas que estão assistindo a esse Congresso Nacional. Nós vamos falar sobre o tema do Tribunal do Júri, Retórica e Vítimas Criminais. E sempre que eu falo sobre a palavra retórica, eu digo que essa é uma palavra efetivamente desgastada. Mas a retórica ela tomou como se fosse um sentido de uma discussão balufa. Quando alguém fala assim, é só retórica, é como se aquilo não tivesse sentido. Na verdade, nós temos que retomar o conhecimento filosófico, o conhecimento dos gregos sobre a retórica. A retórica ela não é nada mais do que uma escolha de meios, de palavras, uma estruturação da lógica argumentativa para que nós possamos persuadir, fazer a persuasão racional. Então, é importante que nós conheçamos bem esses mecanismos. Eu falando aqui sobre as vítimas, um ponto que é muito importante, o Ministério Público ele inicia a sustentação em plenário. Isso causa um impacto muito grande, porque a partir da fala do Ministério Público, e nós sabemos que quando a fala é efetiva, é contundente, às vezes até a defesa tinha uma intenção de pedir uma absolvição, e ela vai pedir o decote de uma qualificadora. E se o Ministério Público não for combativo, se a fala efetivamente for pífia, ou ela não tiver aquela anuência devida com as condições da vítima, isso vai realmente causar um prejuízo muito grande. Mas o que eu vou falar é que o primeiro ponto é que nós temos essa narrativa, porque o júri, apesar, ele é muito mais uma história em primeira pessoa. O que eu digo em primeira pessoa? Nós vamos fazer com que o jurado, que é o julgador, aquele que tem a responsabilidade de mensurar a responsabilidade, ele vá perceber a história. E se ele vai perceber a história do ângulo do réu ou do ângulo da vítima. E eu me recordo que quando, no interior, às vezes fazia júris de pessoas que cometiam o crime na zona rural, eu me lembrava de Aristóteles, porque Aristóteles dizia, veja que aquela situação de um crime fora do contexto onde usualmente os jurados moram, que são no centro da cidade, aquilo ficava distante. E Aristóteles falava que o
que nós vamos perceber é quando esse perigo está próximo. Então, é preciso que o Ministério Público, que o promotor, utilize a emoção, a explicitação, para que nós possamos fazer a identificação real da vítima e suas agruras, e nós fazermos, principalmente, a aproximação do contexto da vítima, da percepção do jurado, que é quem vai julgar. Porque, como Aristóteles dizia, os fatos não se revelam pelo mesmo prisma, conforme se odeia ou se está irado ou com calma. Então, é necessário, naquele contexto especificamente, mostrar o quanto o crime é nocivo à sociedade, que a despeito daquelas vítimas não serem de conhecimento rotineiro ou próximo dos jurados, a impunidade acarreta elementos altamente nocivos à sociedade brasileira, fazer essa aproximação. Porque Aristóteles dizia que as pessoas se tornam insensíveis por dois motivos. É como se fosse uma pessoa responsável por uma embarcação. Ou ela tem muita experiência, ou ela não tem noção do que aconteceu. E nós precisamos mostrar para o jurado que, infelizmente, o medo e a insegurança é um sentimento que vão nos acompanhar permanentemente, mas que nós temos que ter a responsabilidade. E o promotor é o primeiro juiz do fato, porque se tivesse o menor titubeio de dúvida, postularia de forma diversa, e o jurado fazer a condenação, porque a responsabilidade é de aferirmos. Esse ponto da aproximação da vítima, ele remete a uma outra situação que é bem atual. Nós sabemos que a narrativa do júri, ela vai basicamente, ou de uma forma geral, ou de uma forma orgânica ou estrutural, relatar um réu e uma vítima. E, normalmente, como Freud dizia, que dois aspectos são essenciais no criminoso: o ilimitado egoísmo e a falta de apreciação afetiva dos objetos humanos, normalmente é um ato de perversidade. Como diz muito bem a doutora Simone aqui, um caso lá do Rio de Janeiro, em que o pai mata uma filha de 5 anos, depois de ter cometido servícias, torturas e maldades de toda estirpe. Então, nós temos que aproximar. Agora, veja que grande parte dos crimes hoje ocorre entre bandos armados que querem fazer o quê? O domínio territorial. Às vezes, essa motivação não fica tão explícita dentro dos autos, mas se sabe que é uma disputa de traficantes, às vezes que são traficantes jovens, e faz com que eles sejam impetuosos, capazes, às vezes, de matar em locais públicos, e até, eu, por exemplo, participei de um júri em Ouro Preto, em que se cometeu um crime 1h30 da tarde a 150 metros do fórum. Quando se está diante dessa situação, nós não temos, basicamente, essa identificação da maldade com o réu e da vítima como sendo alguém que foi atingida. As vítimas, às vezes, são até piores ou tão ruins como aqueles que cometeram os fatos. E eu gosto sempre de mencionar uma grande passagem de William Shakespeare em Romeu e Julieta, porque a história se passa em Verona. E existia uma disputa entre duas famílias, que são as famílias Montecchio e as famílias Capuleto, que são as famílias, respectivamente, de Romeu e de Julieta. E nessas disputas entre as famílias, Romeu mata Teobaldo, que é primo de Julieta, e eles estavam fazendo arruaças públicas. E o doge, que era a autoridade judiciária responsável por manter a ordem na cidade, vai com seus soldados e prende todos os lados, o de Romeu e o de Julieta, os da família Montecchio e o das famílias Capuleto. E naquele momento em que eles são presos, eles dizem: ora, senhor, clemência, por favor, nos perdoe. Mas o príncipe diz: não, eu vou aplicar a justiça, porque a clemência seria assassina se perdoassem aqueles que matam. Então, essa identificação atual de crimes com bandos armados tentando surrupiarem o ordenamento jurídico, imporem as suas vontades, os seus avedrios pessoais, os seus demandos, infelizmente, é uma realidade que nós estamos vendo cada vez mais crescente na sociedade brasileira. Um outro problema quanto à identificação da vítima e do réu é quando a vítima, eu já estive em um júri, em que a vítima era esposa do réu e ela própria chegou e disse que o perdoava no tribunal do júri. Veja que eu tive que fazer a diferenciação. Eu disse: ora, a pena tem dois aspectos, é importante que nós ressaltemos isso.
O primeiro aspecto é o da prevenção especial sobre a figura do delinquente. Mas, além desse aspecto específico, nós temos a prevenção geral, a presunção de que a lei é aplicada. Porque a ideia de impunidade acarreta males terríveis a qualquer sociedade, a qualquer ordenamento comunitário. Então, nesse caso específico, eu fiz uma diferenciação, dizendo que, a despeito de a vítima dizer que o perdoava e que ela estava equivocada, porque ela dizia que acreditava que o réu nunca mais fosse espancá-la. Infelizmente, nós sabemos que, na realidade, quando o agressor ele espanca a sua companheira no recesso do lar, diante dos filhos, nós sabemos que esses perdões eles são exclusivamente momentâneos. É uma característica que a mulher tem que romper, porque é uma relação perniciosa. Mas se ela não queria, era preciso ressaltar o aspecto da ação penal incondicionada e que o Ministério Público defende, sobretudo a sociedade. A vítima é a sociedade também, porque se houver uma corrente de impunidade, isso vai dar estímulos à prática de outros crimes, a despeito de, para aquela situação específica, a vítima ter perdoado o agressor, o Estado, a sociedade representada pelo Conselho de Sentença não poderia agir daquela maneira. Um outro ponto também importante referente à vítima é uma advertência que Cordeiro Guerra faz. Cordeiro Guerra tem uma grande obra, ele foi promotor do Tribunal do Júri do Rio de Janeiro, na época era capital federal, chegou a ser ministro e presidente do Supremo Tribunal Federal, e ele tem um artigo muito bom, um artigo curto, A Arte de Acusar. Ele diz, ora, é preciso destituir o jurado da noção de que ele pode ser réu, porque às vezes o advogado de defesa vai dizer, ora, você está julgando os seus pares, você também poderia estar aqui nessa cadeira. Nós precisamos mostrar que é muito mais factível, é muito mais provável que as pessoas sejam vítimas na vida e dificilmente alguém vai passar uma vida sem ser vítima de um delito patrimonial, de algum engano, ou de sofrer as sequelas do crime, essa vitimização secundária, terciária, esse medo que faz com que as pessoas fiquem dentro de casa, tenham que construir grandes muros para que se possam se proteger. É preciso deixar claro que, enquanto o criminoso ele aufere as benesses de uma legislação que ainda não é compatível com o desejo de satisfação de justiça, o cidadão de bem, muitas das vezes, está trancafiado dentro de casa. Então, que é muito mais normal ele ser vítima do que ele ser réu. E isso é importante, porque a retórica do espelhamento é fundamental, aquela que eu disse no início. O júri, apesar de ser uma narrativa em terceira pessoa, para o jurado ela é em primeira. Ele vai se encaixar preponderantemente, pensar se ele se situa na situação de vítima ou na situação de réu. Por isso que nós temos que fazer essa identificação de quem é a vítima, das suas agruras, utilizar o elemento presença. O elemento presença significa que nós devemos pormenorizar as condições. Se alguém dá um golpe de faca na outra, eu não vou dizer ele deu um golpe de faca, ele trespassou a faca no pescoço. Quanto mais eu tiver a condição de especificar com a retórica as condições efetivas que ocorreram na prática delituosa, mais essa situação qualitativa vai ser apreendida e vai ser percebida pelo julgador. Eu digo sempre que esse elemento presença, por exemplo, é muito utilizado nas mídias, nas televisões, quando eles vão focalizar uma tragédia ambiental, muito mais do que fazer um relatório estatístico sobre o número de vítimas ou sobre os danos patrimoniais e ambientais que foram acarretados a uma dada comunidade, se mostra especificamente uma casa, uma senhora, Dona Maria, com a família, o sofrimento de quem perdeu um filho. Essa qualificação da dor, ela fala muito mais próxima do jurado do que simplesmente uma quantificação. Por isso que a retórica tem essa função primordial de fazer essa diferenciação. Eu creio também que um ponto fundamental para que nós possamos ressaltar o papel das vítimas é ressaltar o papel dos réus. Eu, às vezes, na tribuna, digo que o júri hoje tem se convertido em verdadeira alquimia.
alquimia não é uma ciência, é um sortilégio medieval. Por que alquimia? Porque muitas vezes chumbo é ouro, réu é vítima e o promotor que é o vilão. Veja que essa é uma estratégia utilizada para a defesa para fazer a assunção de não responsabilidade. Se nós formos remontar a história, nós vamos ver que na Grécia Antiga, quando se falava de punição, nós estamos num período arcaico ainda. Quando se fala de punição, se fala de um descomedimento, de alguém que ele atinge a ordem cósmica, então ele é punido. Essa punição é como se fosse coletiva. Mas o direito greco-romano, ele vai evoluir basicamente quando se passa dessa responsabilidade social para a responsabilidade pessoal, individual. O pacto fundamental na sociedade é que o ser humano não pode matar o seu semelhante. E se o matar, ele tem que ser punido. Agora, esses dias eu estava lendo um artigo muito interessante de Fyodor Dostoiévski, os seus escritos, e ele escreveu um artigo chamado Teoria do Meio. Houve uma reforma judiciária na Rússia, adotou-se o Tribunal do Júri no ano de 1864. E Dostoiévski começa a comentar que o jurado russo ele era muito condescendente, ele era muito anuente, ele aceitava muito a criminalidade. E que estava havendo uma teoria que era importada para a Rússia do Ocidente, dizendo que a responsabilidade é do meio. De repente, ao invés de se dizer que o crime é crime, passou a se dizer que o crime é uma infelicidade. E que o criminoso, ao invés de ser um criminoso que praticou um crime e tem que ser punido, porque a responsabilidade de se imputar ao ser humano a obrigação de não matar a outrem é uma responsabilidade fundante dentro da sociedade. Eu citei Freud, em Totem Tabu, Freud dizia que duas regras são fundamentais: a interdição do homicídio e a proibição do incesto. Sem elas não existe sociedade. Mas Dostoiévski dizia, ora, está se incorporando isso, essa responsabilidade geral. Por que que isso é danoso? Porque isso afeta tanto a noção de culpa para o réu, a noção que às vezes o réu não quer se sentir culpado, porque existem essas teorias com palavras bençoantes, mas palavras que não condizem com a realidade. Porque alguém não pode adentrar no direito alheio e ceifar a vida, causando um sofrimento imorredouro nos seus familiares. Isso é basilar na história, na realidade concreta das pessoas. Mas aí se tira essa responsabilidade e, no Brasil, se usa muito esse sentido até de corresponsabilidade, uma ideia que Marat utilizava na Revolução Francesa, dizia, ora, se o Brasil é pobre, se as pessoas não tiveram condições, nós temos que abrandar as condições, se esquecendo que a maioria das vítimas são pessoas pobres. Então, nós temos que inverter a lógica dessa racionalidade, que é uma racionalidade perversa e que ela não ajuda efetivamente a melhorarmos as condições de segurança no Brasil. Mas essas ideias, elas são difundidas. E isso é perigoso por dois motivos. Primeiro, pela noção de que o réu tem que ser punido e aquele que tira a vida alheia tem que pagar por isso. E depois que essas ideias de que existe essa corresponsabilidade da sociedade, como se as pessoas tivessem que ser infantilizadas. Veja que nós estamos mudando esse movimento histórico, que na Grécia passou dessa responsabilidade coletiva à responsabilidade individual. Isso ficou muito explícito numa grande obra que é a Orestia de Ésquilo, um dos grandes dramaturgos da humanidade. Mas nós estamos querendo modificar essa responsabilidade e abrandá-la. Isso vai dificultar também a aplicação das penas, porque no Brasil, infelizmente, nós temos o fetichismo da pena mínima. A pena é sempre aplicada. Se é de 6 a 20, é em 6. Se é de 12 a 30, é em 12. Por que não se faz a diferenciação de acordo com a reprovabilidade da conduta? Esse caso que a colega Simone falou, ora, isso não tem um grau de reprovabilidade? Se ele efetivamente pegou várias qualificadoras, se ele tivesse que ter pego uma, ele ia começar a pena, se ele fosse réu primário com 12 anos, nós não temos que fazer as diferenciações, o aspecto da maldade?
Às vezes, uma outra pessoa, numa discussão fortuita, matou num bar. Não que isso possa ser justificativa, mas se nós colocarmos 2 pesos e 2 medidas, nós vamos ver que essa situação ela demanda uma reprovabilidade muito mais acentuada. E por que o fetichismo da pena mínima difundida, uma noção arraigada, que é difícil de ser retirada, porque ela está consolidada, mas não é porque ela esteja consolidada que nós temos que modificá-la. E esses congressos falando, ressaltando o direito das vítimas, são fundamentais, essas discussões, elas têm que ser publicizadas para a sociedade, para que se possa ver. Agora, especificamente, quanto a essa questão da responsabilidade e de transferência, veja que nós temos algumas estratégias que são utilizadas no Tribunal do Júri. E quais são essas estratégias? Antes era comum que o réu, quando ele assinava uma declaração na delegacia, ele dizia que ele assinou porque ele apanhou, porque ele foi torturado pela polícia, e na imensa maioria das vezes, aquelas declarações eram completamente despojadas de qualquer veracidade. Uma vez eu estava numa sessão do júri, que o réu disse que ele assinou, diz, ora, mas essa assinatura é sua? É, mas por que você assinou? Eu assinei sem ler. Mas na ocasião em que ele foi assinar o depoimento judicial, na época não era ainda gravado, ele demorou para ler. Eu falei, olha como o seu corpo deu uma resposta completamente diversa dessa mentira ensaiada, dessa testemunha de viveiro que ele veio para relatar aqui na situação em SPEC. Então, demonstrou esse caso. Hoje em dia, a polícia, obviamente, procura se defender, a Polícia Federal, a Polícia Civil, e tem buscado fazer os exames de corpo de delito quando recebem, quando entregam um réu para outra localidade, para que elas não possam ser vítimas dessa cantilena, como dizia Roberto Lira, uma cantilena causal explicativa de fazer achaques às autoridades policiais, que na imensa maioria das vezes são pessoas sérias e que não mereciam ser irrogadas com aqueles despauterios, com aquelas frases, obviamente, desrespeitosas em plenário. Uma outra versão que se faz para desfocar também é a chamada a imputação de falsa incompletude. Recentemente, eu participei de uma sessão do júri, eu fiquei até pasmo. O advogado disse que ele era um advogado civilista e que tinha muitos anos que ele não lidava com processo penal e que ele estava ali porque a empresa pediu que ele fizesse, era uma tentativa de homicídio, que ele fizesse a defesa do réu no contexto que trabalhava nessa empresa. E o advogado, a primeira coisa que ele fez é dizer, ora, por que o Ministério Público não fez determinada perícia, por que não fez isso? Ele próprio poderia fazer. Mas ele caiu como se fosse numa falha grotesca, porque ele diz, ora, esse laudo não vale, porque ele foi assinado por apenas um perito e não foi assinado por 2 peritos. Na hora eu fiquei pasmo, porque nós sabemos que essa modificação ela ocorreu em 2008. O artigo 159 do Código de Processo Penal, ele não exige mais como exigia antes. Como esse advogado, ele é um advogado civilista e que há muito tempo ele não abria um processo penal, ele veio com a confiança de um conhecimento que ele tinha acerca do processo penal que não foi devidamente atualizado. E ele queria fazer uma imputação de falsa incompletude, porque a defesa aceitou aquele laudo. Por que ela viria questioná-lo apenas em fase judicial? Ele queria imputar esse defeito ao Ministério Público. Uma falsa incompletude naquele contexto. Também se faz essa situação da questão médica. Veja que, às vezes, surgem explicações e tentando amenizar a responsabilidade que é direta, que é alguém que realmente procurou ceifar a vida, se ele tinha dificuldades financeiras, dificuldades sociais, isso não pode, obviamente, ter o condão de elidir a responsabilidade pela prática do crime. Mas, às vezes, se usa, no Brasil até menos, mas nos Estados Unidos se usa, por exemplo, explicações que são explicações científicas. E o professor Steve Pink, no livro Como Funciona a Mente Humana, ele relata 2 situações.
Em 1993, o réu disse que teria cometido estupros porque ele foi atacado por um excesso de condições de pornografia, de filmes, de livros, de revistas, então que a culpa não era dele, a culpa era da pornografia. A culpa sempre é de outro. Tem uma obra fantástica do psiquiatra britânico Anthony Dennis, com o pseudônimo Theodore Delon, que ele fala, a faca entrou, porque ele é um psiquiatra, que ele conversa com os réus, ele faz os exames dos réus para fazer os laudos, e o réu disse a ele, ora, doutor, aí eu estava na situação, de repente a faca entrou. Ora, a faca é um objeto inanimado, é um metal, não tem capacidade volitiva, não tem vontade própria. É preciso desmascarar essa situação e dizer, não, a faca não entrou. Foi o senhor, foi o réu que trespassou com maldade, com perversidade, que desconsiderou que a vítima era uma pessoa arrime de família, que vai deixar órfãos, que vai deixar um sentimento irremovível naqueles que o amaram e para quem ele era efetivamente arrime e consolo. Então, é preciso dizer, porque essa desculpa de que a faca entrou, embasada por esse discurso de que existem injustiças sociais, de que existem outras injunções, como injunções endócrinas, às vezes a química cerebral, ou outras situações que podem ser responsabilizadas, tirando a responsabilidade do réu de ceifar a vida do semelhante, e o Ministério Público tem que ressaltar o papel do réu no contexto. Eu estava participando de uma sessão do júri, também uma situação de direito da vítima, em que o réu, um delegado, tinha ceifado a vítima de uma vítima de 17 anos, com quem ele tinha relações afetivas há 3 anos. E ele, antes do julgamento, a defesa fez um requerimento à justiça pedindo que não fosse permitido à família da vítima que eles utilizassem camisas estampando as fotografias da vítima. Eu, já sabendo disso, despachei diretamente com a juíza, mostrei a farta jurisprudência do STJ, do STF, dizendo que, desde que a manifestação seja silenciosa, ela é um direito da vítima, da família da vítima, que ela possa prantear os seus entes queridos, que ela possa trazer a memória fotográfica estampada e grafada nessas camisas. E o réu também pediu para que ele, no dia dos julgamentos, esse julgamento demorou 4 dias, ele ficasse num hotel. E eu disse, ora, é um absurdo. Ele surrupiou a vítima de 17 anos, que estava sob o controle da mãe, com aleivosias, com mentira, tirou a vítima, a levou para Ouro Preto, onde ela foi morta, a deixou num hospital, descalça e sem identificação, e hoje vem pedir para ficar num hotel? Ele quer ficar num hotel? É isso que eu ouvi aqui? Essa absurdidade semântica, lógica de sentimentos, essa inversão? No direito britânico, existe a chamada declaração de impacto familiar. A família da vítima tem o direito de escrever uma carta relatando quais são as agruras, quais são os sofrimentos que carregam efetivamente a morte de um ente querido a um contexto familiar, para que isso possa ser aproximado da percepção dos julgadores. E, nesse caso, eu disse, ora, a vítima está lá 7 palmos debaixo da terra, porque é preciso dizer, sem titubeios, o papel do Ministério Público tem que ser respeitoso com os réus, como usualmente nós o somos, e eu procuro ser efetivamente, mas nós não poderemos deixar, com eufemismos ou meias palavras, de relatar. Ele diz que ele quer um hotel para ele, mas deixou uma vítima que ele tirou, que estava sob a proteção da sua mãe, com mentiras, e a deixou morta 7 palmos debaixo da terra. Então, essas declarações, elas são impactantes para o jurado, para que ele possa ter a condição efetivamente de fazer a sua mensuração. Veja que essa situação da vítima, no tribunal do júri, nós precisamos entender como a retórica se manifesta, como os mecanismos, às vezes, existem subterfúgios que vão fazer com que as noções elas sejam modificadas. Quando ocorreu o julgamento de Dock Street, julgamento emblemático em 1977, em Niterói, Evandro Lizin Silva, que chegou a ser ministro do Supremo Tribunal Federal, foi procurador-geral da República também,
Ele disse de repente: ora, quem mais sofreu aqui, a vítima foi morta, mas quem mais sofreu aqui é o réu, esse pobre coitado. Então, ele estava ali buscando usurpar a própria vitimização e colocá-la no berço, colocá-la no colo do réu. Então, era preciso ser enfaticamente contrária a essa situação. Eu até fiz uma menção expressa a esse fato no meu livro, dizendo que cabia objetar naquele contexto. Eu disse: repilo com veemência assertiva da defesa. Não é o réu que mais sofre com o brutal assassinato de Ângela Diniz. De forma nenhuma. Assassinato esse que, por sinal e tragicamente, desfigurou a anatomia da vítima. O réu precisa saber, e por extensão a defesa, que a vítima, além de seu egotismo. A ofendida tinha familiares que vão suportar o cruciante fardo de levarem pela vida fora o sentimento de amputação pela perda de um filho. Não há dor maior. Um dia um pai me disse: eu sou um trapo, depois do assassinato do meu José. Na ocasião, a emoção embargou a sua voz. Não há dia ou momento em que não veja em minha memória e às vezes penso que ao abrir a porta do seu quarto vou encontrá-lo. Nessas situações me vem à mente duas passagens. Uma de Caetano Veloso, que na letra Você é Linda diz: ir no seu íntimo. O certo pela gramática seria: vou ao seu íntimo. Mas o sentimento poético, navegando além da mera dicção linguística, se encaixa perfeitamente na situação. A música diz: gosto de ter, sentir seu estilo, ir no seu íntimo, nunca me faça mal. As vítimas vão permanecer perantemente no coração dos que o amaram. Um filho, um pai, uma mãe são para sempre. A segunda passagem vem de um texto de Humberto de Campos, citado por Roberto Lira. Lembrei uma crônica publicada na véspera de Humberto de Campos. Os homens que matam imaginam que a morte atinge apenas o condenado. Ignoram a dor que fica na terra, perene, surda e mortal. Não sabe que o morto continua vivo no coração dos que o amaram. Não sabe que, matando, deixam em derredor, chorando e sangrando, aqueles de que o morto foi arrimo e consolo. Portanto, é preciso mostrar aos jurados quem é que realmente sofre com a morte da vítima, sem nos esquecermos que os acusados utilizam esse deslocamento com frequência. Essas são considerações importantes. Eu tenho mais um tema para falar, que é o tema do feminicídio, que é um tema muito grave hoje. Eu recentemente participei de uma sessão que era uma tentativa de feminicídio, e eu iniciei a minha fala com uma mensagem de Simone de Beauvoir, que é uma das grandes existencialistas, filósofas, e uma feminista, que ela diz: ninguém nasce mulher, torna-se mulher. O que ela quis dizer com isso? Que o papel do que é ser mulher, do que é ser homem, o papel da ideologia de gênero, ele é construído muito mais socialmente do que biologicamente. Normalmente, quando eu inicio uma sessão do júri, eu primeiro relato os fatos para depois pedir a imputação, porque o direito é uma regra de subsunção. Mas, nesse caso, eu mostrei que as violações dos direitos das mulheres estão presentes na história. Até 1962, a mulher era relativamente incapaz pelo Código Civil. Em 1988, com o chamado lobby do batom, as feministas conseguiram que, pela primeira vez, constasse de uma Constituição brasileira que homens e mulheres são iguais em direitos e deveres. Mostrei como o réu agia com truculência, preocupado apenas com seus interesses egoísticos. Ele fugiu ao perceber que poderia haver aproximação da polícia, porque os vizinhos o chamavam. Ele foi efetivamente condenado nessa sessão do Tribunal do Júri. Eu também fiz uma menção a um outro caso, que era de feminicídio consumado. Porque o feminicídio, ele é uma qualificadora, mas ele dá nome à própria contextura de um fato que, a partir de 2015, a partir da Lei Maria da Penha, vem ganhando peso na sociedade brasileira. E o réu dizia que, no contexto, existia uma situação de recurso que impossibilitou a defesa da vítima. Eu a sustentei. E o réu disse: ora, não pode haver esse recurso que impossibilitou a defesa da vítima, porque ele discutiu com a vítima, ela saiu discutindo com ele e foi até o portão.
Ele disse, utilizando uma jurisprudência em voga, que se existe uma discussão anterior, isso elimina a surpresa do recurso que impossibilitou a defesa da vítima. Eu disse, ora, mas é crível que a mulher imagine que o réu esteja armado? Então, nós vamos achar que essa situação é normal. Ela discutiu com ele até o portão, mas isso retira a surpresa de que ele pudesse utilizar uma arma de fogo? Ora, o porte ilegal de arma é crime, já o diz o nome. Isso não é possível. Então, essa jurisprudência, esse amoldamento, essa compreensão, ela, em grande parte, é decorrente dessa estrutura de um machismo, dessa uma estrutura de desrespeito à pessoa humana. Nós temos que fazer uma inversão copernicana, como dizia Kant, porque a pessoa tem um fim em si mesma. Nunca pode ser um meio para a consecução de outros fins. A mulher tem que ser prezada na sua liberdade. Por isso que tem a campanha nos carnavais Não é Não, contra o assédio sexual. A liberdade, o poder de escolher. Por isso que eu gosto do nome consortes. Duas pessoas que amalgamaram as suas autonomias individuais e partiram juntas no caminho da vida. E ninguém pode seguir outra pela força. Porque o amor, eu vou encerrar minha fala aqui, o amor, como dizia Hegel, não é desejar o outro. O amor é desejar o desejo do outro. É a união de duas pessoas livres, amparadas pelo direito, pelo respeito à vida, que deve prevalecer no tribunal do júri. Eu já estou encerrando, tinha mais algumas outras observações a fazer, como todos os palestrantes também, nós tínhamos mais, mas já encerro o meu tempo, eu vou agradecer penhoradamente, mais uma vez, o convite à doutora Fabíola, dizer que é uma grandíssima honra ter participado desse evento aqui, que está sendo muito bem executado pelas instituições todas, pela Associação Paulista do Ministério Público, UNAMP, e todas as instituições. Ficam aqui os meus elogios à forma, à execução e à mentalização desse Congresso Nacional fundamental para uma discussão tão atual. Muito obrigado.